Olá, que satisfação estar com vocês a convite do nosso CIEE, uma instituição tão importante para o Rio Grande do Sul e para o país, pela sua atuação social de levar ao mercado de trabalho, conduzir jovens adolescentes de uma maneira extremamente eficiente e com um grande preparo. Tenho a satisfação de falar sobre a importância da comunicação para o desenvolvimento profissional. Eu sou o Fábio Berti, sou jornalista, professor universitário, muitos e muitos anos, longa data, trabalhando com gestão em comunicação e nesse momento com o desafio de implantar o Núcleo de Comunicação Digital e Convergência Midiática no Tribunal de Justiça, no Judiciário aqui do Rio Grande do Sul. Vamos tentar bater um papo rapidamente, uma clínica geral sobre alguns assuntos relacionados à importância da comunicação para o desenvolvimento profissional, esse tema instigante que o CIEE nos desafia a que a gente possa conversar um pouquinho. A comunicação é uma ação inerente ao ser humano, independentemente da forma como ela ocorra. Que bom que a inclusão social tem auxiliado a pessoas que se comunicam de maneiras diferentes a terem também fluência nesse sentido e poderem acessar o mercado de trabalho de uma maneira mais ampla, mais inclusiva de fato. Mas mais do que uma ação inata, inerente ao ser humano, ela é hoje, a comunicação social, uma das competências, ou a capacidade de comunicação, uma das competências mais exigidas no mercado de trabalho. Quanto mais clara e fluida for a comunicação, maior é a facilidade de relacionamento interpessoal e, naturalmente, o relacionamento profissional. Nesse âmbito profissional, a agilidade e a fluência nos processos ela vai ser tão maior quanto for a capacidade de comunicação. Ela, inclusive, lá na última instância, ajuda a melhorar a produtividade corporativa. Uma comunicação eficaz, ela deve envolver emitir, receber e principalmente captar de maneira adequada a informação. Ou seja, coloquialmente, falar, ouvir, mas entender, captar bem a mensagem que o emissor encaminha até o receptor. Principalmente, nós temos, como se diz na área da comunicação social que pesquisa aquilo que está por trás da informação, a semiótica, entendermos a intenção que está junto ou por trás dessa informação. A mensagem ela sempre vai ocorrer através de um meio. Ela parte de um emissor e chega ao receptor. Esse intermédio, esse meio, é que nós devemos nos preocupar com a qualidade dessa mensagem para que não haja ruídos. E neste mundo contemporâneo, essa mensagem, que originalmente, tradicionalmente fazia esse caminho entre o emissor e o receptor, hoje ela faz vai e vem, uma via de fato de mão dupla, em que a gente tem que estar preparado para emitir, mas também para recebermos de volta esse estímulo que aí o receptor, por sua vez, também cumpre o seu papel de emissor. É o que nós chamamos atualmente de interatividade. Então nós temos que estar preparados para falar, mas também para ouvir. Com os avanços da tecnologia, como estamos nos referindo, ter uma comunicação eficaz, tanto essa presencial, o olho no olho, cara a cara, quanto a comunicação online, são fundamentais, porque a comunicação online, especialmente em um ano de pandemia, um ano em que as coisas e as relações necessariamente precisaram se adaptar, precisaram mudar, nós temos que estar preparados para sermos claros na emissão dessa mensagem e para interagirmos também nos meios online. Uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, que é um dos aplicativos de mensagem mais populares nesse momento, mas também pelos messengers das diferentes redes sociais, ou um e-mail, que hoje é considerado um meio tradicional de comunicação, ela precisa ser bem elaborada, para que justamente se evite os problemas, os ruídos de comunicação. Uma mensagem escrita no WhatsApp, por exemplo, ela não tem a entonação da nossa voz, de uma mensagem verbal, de uma mensagem falada, de uma mensagem oral. Então ela pode, muitas vezes, até mesmo num simples troca de mensagens com um parente, com um familiar, com um amigo, com a namorada, com o namorado, enfim,
pode acabar ocasionando um ruído muito sério de informação. Quem não passou por isso? Quem nunca, né? Então, para qualquer um desses meios, especialmente as plataformas digitais, esses meios online, nós precisamos estar muito cientes de que tipo de informação nós queremos passar, porque afinal, se tem o exemplo do WhatsApp e a mensagem escrita, nem todo mundo gosta de gravar mensagem em áudio, ou muitos não gostam de receber, né, de ouvir a mensagem em áudio. Então, rapidamente também vou colocar algumas técnicas que nós, da comunicação social, costumamos sugerir, né, quando somos chamados para isso, né, quando somos convocados para isso. Então, algumas técnicas para as pessoas, né, para a relação interpessoal. Que nós sejamos coloquiais, mas que a gente evite uma intimidade, ou forçar uma intimidade, como o uso de gírias, por exemplo, com quem a gente está fazendo um approach inicial, com quem a gente está começando a estabelecer um relacionamento ou uma comunicação. Né? Muitas vezes, até para as pessoas mais próximas, a gente tem que tomar muito cuidado com a informalidade ou com essa intimidade forçada, para que a gente também não conturbe, né, essa comunicação que precisa tender sempre a ser muito clara, muito direta, muito objetiva. Nós temos que fazer o exercício, mesmo que seja uma ação inata do ser humano, e esse ato da fala seja muito espontâneo, às vezes muito rápido, né? A gente tem que tentar fazer o exercício de nos colocarmos no lugar do receptor da imagem, ou da mensagem, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente fala não está apropriado, né, para aquilo que se procura estabelecer nesse contato. E às vezes a gente, tendo a preocupação em perceber se nós mesmos receberíamos bem aquela informação, a gente pode vir a evitar uma série de transtornos. Então, cuidado, né, com o conteúdo. Muita atenção ao conteúdo da mensagem. Ela precisa ser, né, necessariamente ter relevância, para que a gente possa estabelecer esse fluxo. Muito cuidado também com as falas de improviso. Os professores da área de comunicação social, principalmente no ensino superior, precisam trazer aquele fato do dia, aquela nova notícia, às vezes, que aconteceu, né, minutos antes, ou foi divulgada minutos antes de nós entrarmos na sala de aula, e trazer aquilo para o âmbito de uma discussão que estava programada dentro de um plano de ensino, né? Então nós temos que ter muito cuidado para apropriar essas falas, e que ela, no improviso, ela não acabe gerando confusão nessa atividade do educar. E a gente sabe também que muitas lideranças nossas, inclusive lideranças políticas, né, acabam às vezes precisando, logo em seguida de uma declaração mais polêmica, seja a via que for, seja a plataforma que for, ou até num pronunciamento, precisa voltar atrás, precisa apagar o seu tweet, a sua mensagem no Facebook, aquele post lá no Instagram ou em qualquer rede que seja. Então, muito cuidado com as falas de improviso. E também sempre nos utilizarmos dos canais adequados, porque muitas empresas, por exemplo, muitas instituições já incorporaram essas plataformas, esses aplicativos de mensagem também como um meio já formal, mas muitos ainda preferem meios mais tradicionais, como por exemplo a conversa por e-mail, né? Então nós temos que utilizar os meios adequados conforme também os nossos interlocutores demandam e aceitam, né? Para uma entrevista de emprego, sabendo naturalmente que os nossos colegas da gestão de pessoas, de recursos humanos, são os mais experientes, habilitados e preparados para falar sobre postura, sobre o dress code, sobre a vestimenta adequada. E nós da comunicação costumamos dar uns palpites, principalmente quando somos chamados para isso, né? Para falar um pouquinho sobre essa expressão oral, essa expressão corporal no momento de uma entrevista de emprego. Então nós temos que organizar aquilo que a gente vai falar. Então, o preparo prévio, saber com quem, né, falaremos, quem será o entrevistador, quem será o recrutador, quem será o interlocutor. Se a gente não conseguir expor os nossos conhecimentos a contento, se não conseguirmos falar, né, com objetividade, com fluência sobre nós mesmos, as nossas competências, as nossas capacidades e aquilo que a gente acredita, as nossas chances acabam diminuindo com certeza. Então, nos prepararmos sempre, né, para aquilo que nós vamos expressar. E cuidado ao emitir sentenças, ao sentenciar, a dar opiniões definitivas. A liberdade de expressão é muito importante, muito cara para nós, toda sociedade,
para nós, então, profissionais da comunicação social, jornalistas, é um valor fundamental, é um elemento fundamental. Mas nós não podemos confundir, né, a liberdade para aquilo que para a gente dizer aquilo que a gente pensa, sem antes pensar no que a gente vai dizer, refletirmos sobre o que a gente vai dizer. Então, muito cuidado, para que a gente possa preservar, né, essa liberdade de expressão, a gente tem que pensar no que vai falar antes de dizer, especialmente no momento de um recrutamento, de uma entrevista para uma seleção de trabalho. Expressão oral e corporal dizem muito sobre nós. Repito, às vezes até mais do que propriamente a roupa que a gente está vestindo. Então, muito cuidado com a forma que a gente vai se haver, que a gente vai se comunicar com esses interlocutores. E, por fim, para as instituições, né? Na minha experiência de muitos e muitos anos no planejamento, na gestão da comunicação organizacional, no setor público e no setor privado. Então é importante que as instituições se apropriem da cultura da informação e que elas disseminem entre os seus colaboradores e as suas colaboradoras. Inserir a comunicação social sempre nos planejamentos estratégicos macro, nos planejamentos estratégicos gerais das instituições. A comunicação tem que estar ali como um elemento fundamental. E se promover, né, nessa tendência de reduzir a hierarquização das instituições, promovendo uma horizontalização, né, que a comunicação possa acompanhar esse processo, que se dê voz ativa a todos e a todas que participam, que integram a instituição, que integram a empresa, né, e principalmente que as pessoas responsáveis pela gestão desses processos, elas possam colher os feedbacks, elas possam oferecer a oportunidade de que todos e todas falem e, principalmente, acolher as sugestões, as opiniões, porque dali podem estar surgindo ideias inovadoras, grandes diferenciais que vão trazer novos processos, que vão gerar novos produtos, aumentar a produtividade e, o que todos querem naturalmente, aumentar a lucratividade para que esse ciclo virtuoso possa acontecer nas instituições. E é inadmissível que no ano de 2020, mesmo esse ano tão terrível, tão complicado, né, a partir dessa pandemia, né, que esperamos que a gente possa logo ter solução para isso, né, é inadmissível que cada setor de uma empresa, de uma organização, fale linguagens diferentes. Isso acaba denotando desorganização, descompromisso e desacreditando a nossa marca perante, né, o público interno, mas principalmente os diferentes públicos externos. Então, pensar em comunicação integrada. Nós da comunicação falamos sempre do composto de comunicação integrada, que envolve a comunicação administrativa, que tem mais relação com os documentos formais internos, os memorandos, enfim, né, e apropriando as nomenclaturas atualizadas desses documentos. A comunicação interna, o endomarketing, que é justamente dar esse valor, esse destaque a cada um e a cada uma que integram e compõem as instituições, as organizações, né, que são capazes de serem esse diferencial competitivo, inclusive com grandes ideias e com grande produtividade. A comunicação mercadológica, que é aquela que vai visar a um nosso posicionamento forte de mercado, visar aumentar as vendas, a ganhar mais consumidores, mais clientes, enfim, de uma maneira muito, muito simples, né? Essa nossa avaliação. E, por fim, a comunicação institucional, fechando esse composto da comunicação integrada, que é a forma como nós queremos que a nossa empresa, que a nossa instituição seja vista, seja entendida pelos diferentes públicos. Então, fazendo um planejamento para prevenir, antes mesmo do que aquele planejamento para gerir as crises de imagem eventuais que possam vir a acontecer. Porque, na verdade, ninguém está livre de que ocorra um acidente no ambiente de trabalho, por mais cuidado que se tenha, de que um produto saia, de repente, daquele padrão de qualidade, por mais controle que se tenha, pode vir a acontecer de não agradar a um ou mais clientes, e vai acontecer essa manifestação certamente por muitos canais, pelas redes sociais, enfim, marcando ali as redes das nossas empresas. Isso acontece e acontece muito no mercado, por mais competente que seja a organização e os processos de gerenciamento internos. Então nós temos que estar prontos para evitar que ocorram essas crises com planejamento de comunicação e, naturalmente, quando elas vierem a acontecer, se vierem eventualmente a acontecer, que nós já estejamos muito mais preparados para isso. E estarmos sempre prontos para interagir, criar esses ciclos dialógicos, evitar aquilo que se chama de uma rádio corredor,
né, que também é muito natural nos ambientes de trabalho, porque as pessoas que não têm oportunidade de se manifestar para o todo, elas acabam também naturalmente por essa questão, como eu digo, inerente da comunicação entre as pessoas, e acaba virando fofoca, o que não é nada bom para o ambiente de trabalho. E também o telefone sem fio, de a informação partir do A e chegar ao Z na outra ponta. Por isso essa horizontalização e um processo uníssono de comunicação social internamente na empresa. Na área pública em especial, nas instituições públicas, os gestores de comunicação, mas todos os seus agentes, devem estar prontos para responder à sociedade. Porque, afinal de contas, é corrente, né, histórico se diz isso, que quem paga o salário das pessoas que estão em funções públicas, sejam servidores de carreira, os colaboradores eventuais para determinados governos, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, enfim, né, a gente precisa estar muito preparado para responder com rapidez e com correção nas informações, porque a transparência é algo que também é inerente ao processo público. Bom, foram essas algumas rápidas dicas dentro da proposta, dentro da provocação tão boa do nosso CIEE para falarmos sobre a importância da comunicação para o desenvolvimento profissional. Então falamos um pouquinho do âmbito pessoal, da comunicação interpessoal, aquele momento sempre tão difícil, né, que a gente fica nervoso, mas que se a gente estiver preparado flui muito bem, que é uma entrevista de emprego, e também a comunicação como uma cultura organizacional, sempre presente nos planejamentos estratégicos. Mais uma vez, foi um prazer estar com cada um e cada uma de vocês a convite do nosso querido CIEE. Muito obrigado.